Tiago, quer dizer que hoje a gente vai se render aos nossos alunos e a gente vai fazer o que eles pediram, que é mapear a banca do MP de São Paulo. Vamos, Fê. Assim, né? A gente já sabe que é VUNESP, né? Sim, Porém, a gente tem um detalhe que muita gente por aí não conta. Quem vai ficar pela elaboração das questões, na verdade, vai ser a comissão do concurso, né? e isso faz uma diferença bastante grande, né? Porque o do perfil da VUNESP geralmente é um e o da banca é um pouco diferente, certo? Não, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que ter noção que nem sempre a banca organizadora, isso acontece o tempo todo com o Ministério Público, né? Nem sempre a banca examinadora é quem organiza a prova. Isso é complicado, porque às vezes isso é informação interna, né? Isso é complicado. Exato, porque muitas vezes assim, ó, a banca é contratada como organizadora, ela vai organizar o certame em si, mas não vai elaborar a prova, que é o caso que a gente tem aqui. Noutras, ela é organizadora e quem elabora também a prova. Mas Fê, só aqui no pra gente nosso se caso, não. apresentar aqui, porque você vem pouco nesse canal, infelizmente. Apesar do canal ser do CSA, eu tenho que te convencer a vir mais vezes aqui, né? Então, com Eu sou vocês, tímida, eu sou uma pessoa muito tímida para ficar vindo aqui no YouTube. exato, com vocês, professora Fernanda Soares, promotora de justiça, aparece aqui de vez em quando e muitas vezes em live. Agora ela tá aparecendo nos vídeos gravados, graças a Deus. Então, gente, ó, no gravado já tá de bom tamanho. Daqui a pouco a gente começa com esse negócio de live. Aí, quem sabe, devagarzinho eu vou me cedendo aqui, entendeu? Vou me acostumando com esse espaço. E eu, Lá no Instagram eu falo mais. Agora aqui, engraçado, né? Como eu tenho essa vergonha. aqui é mais a minha praia, né? Então, quem tá aqui no nosso canal, quem é novo, prazer, meu nome é Thiago Simões. Para quem já tá aqui com a gente há muito tempo, tem vários vídeos de inteligência artificial aplicado aos concursos e esse é mais um vídeo. O que a gente vai fazer hoje, Fê? Vamos mapear a banca, né? Mas a banca Exato. não. No caso, a gente vai mapear a última prova do MP de São Paulo, porque se você tá vendo aí, estudando só por prova de VUNESP, cuidado, você vai cair do cavalo, como você vai ver hoje com a gente aqui. Né, Fê? Sim, porque as provas da VUNESP, que a gente consegue achar no banco de dados delas, elas cobram 100% de lei seca. E lei seca é aquela assim, curta e grossa, né? Segundo o artigo tal, não, segundo isso. E a prova do MP de São Paulo não é nessa maneira. Embora cobre muita lei seca, não é com esse viés, né? Ela cobra uma lei seca inteligente, vamos dizer assim. Exatamente. E isso vai ser legal porque quem ficar com a gente até o final, a gente vai ensinar como é que acessa o nosso caderno, tá? Com o mapa da banca, com todas as matérias e o estilo de questões. Pode ser? Você vai dar o nosso caderno de Vou, eu tô análise de bonzinho hoje. Tô bonzinho hoje. Pô, essa galera tá acostumada a comprar PDF de análise de banco e a gente vai dar um notebook assim? Exato, a gente tem que mostrar para eles que inteligência artificial é uma coisa acessível, né? E assim, a gente ensina aqui no canal como se utiliza, inclusive, gostou do nosso conteúdo? Vem cá, siga, compartilha, tá? E fica aqui com a gente no nosso canal, a gente tem que mostrar que é tudo acessível. A gente faz as nossas coisas aqui no CSA, a gente tem o CSA Prêmio, o CSA as retas finais, onde nesses cursos a gente tem robôs treinados pela gente. E aí, tranquilo, a gente tem os arcs, a gente tem os cons, que daí são robôs treinados pela gente. Inclusive, talvez a gente até mostre um ou outro aqui agora. Mas, Ah, não, eu acho que agora a gente é obrigado a mostrar, para eles entenderem assim, até a diferença de quando simplesmente eles entram em casa e fazem, e também dos nossos cadernos que são treinados. Sabe por que eu acho que é importante, Thiago? Porque muita gente não está utilizando inteligência artificial no concurso, porque acha que não funciona, porque acha que a inteligência artificial erra, mas é a galera que usa errado. Então, eu acho que se a gente mostrar das duas formas, a gente vai facilitar muito a vida do concurseiro, que é o nosso objetivo aqui, né? exatamente. Então, sem mais delongas, já foram 3 minutos aqui, 4 minutos só conversando à toa. Vambora, porque concurseiro não tem tempo a perder. Beleza? Então, aqui na tela nós temos o Notebook LM, que é o que as pessoas vão utilizar. Por quê? Porque é a melhor inteligência artificial para cruzar dados. Ela é maravilhosa, a gente vai ver isso e ela vai, com base somente no que a gente mostrar para ela, ela vai fazer esse cruzamento de dados. Então, digite no Google Notebook LM e você já vai chegar nessa página inicial. Beleza? Vamos E é lá, uma Fê. versão gratuita, galera, e não precisa assinar a versão paga, hein? Porque a versão gratuita desenvolve super bem e dá para vocês fazerem muitos cadernos, então vai tranquilo. Exato. Tá? Então, abri aqui. Aqui tá na minha conta pessoal. Eu acho que eu vou abrir a conta do Conecta, que é melhor, né? Que a gente já vai compartilhar com os nossos aluninhos. Vou abrir o Instituto Conecta Justo, que patrocina o CSA aqui, o nosso canal. Então, a gente tem que deixar aberto, bonitinho aqui. Então, vamos lá. Criar novo caderno. Só vai clicar aqui. Vou até aumentar um pouco mais essa letra, por mais que já esteja gigante, né? Tá parecendo o celular da Fê, porque as pessoas mais de idade tendem a... Exagero.
Tá vendo por que eu nunca venho aqui? Quando eu venho, eu sou zoado o tempo inteiro. Tá tudo bem, todo mundo usa no Zoom mais 5. Vamos lá, criar um novo caderno, tá? Clique neste botãozinho aqui, tá? A única coisa que você precisa para mapear qualquer banca é uma prova anterior e de preferência, se a gente tem todas as provas anteriores, as provas anteriores. É muito bom, a gente tem vídeos aqui, por exemplo, no canal ensinando a mapear o Enan. A gente ensinou a mapear o Enan. Tem uma também que eu ensino a mapear a PGE do Alagoas, que é uma banca específica, entendeu? Então a gente tem vários vídeos ensinando a mapear a banca, você pode replicar isso para todos os concursos, beleza? E aqui a gente vai abrir essa tela, clicou ali no criar um novo caderno, esse aqui é o início do Notebook LM, onde você pode enviar arquivos, você pode enviar sites, vídeos do YouTube, seus documentos do Drive, você pode copiar texto e assim por diante. Beleza? Então a gente vai colocar aqui a prova anterior do MP de São Paulo. Beleza? Eu já tenho ela salva aqui para mim, para facilitar. E aqui você vê que nós temos 3 abas. Nós temos fontes, nós temos conversa e nós temos o estúdio, tá? O que a gente vai utilizar hoje é fonte e conversa. E para quem ficar até o final aqui com a gente, vai saber como que acessa o estúdio, que é onde vai ter todos esses documentos que a gente está fazendo aqui neste momento. Beleza? Você já vai estar com o conteúdo pronto, totalmente gravado, né? É só clicar. Exatamente, tá? Tá vendo que tá carregando a prova aqui, beleza? A gente colocou uma prova já comentada para facilitar pra gente aqui, beleza? E aqui, enquanto ele carrega, a gente vai explicar qual que vai ser a ordem do que a gente vai fazer aqui. Oi? Ah, não, tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Enquanto ele carrega, a gente vai fazer a ordem do que vai ser feito aqui. Primeiro, a gente vai colocar qual que é o padrão da banca. Beleza? Tá? A gente vai ver qual que é o padrão de questões de modo geral. O segundo, a gente vai ver como é que a gente analisa por matéria. Beleza? E o terceiro, a gente vai ver o que cai mais. Doutrina, jurisprudência ou doutrina por matéria. Beleza? Doutrina, jurisprudência ou lei seca, tá? Você falou doutrina, jurisprudência ou doutrina. Ah, foi e mal. a velha que sou eu de certo, né? Isso, Fala foi mal, sério. Foi mal. Me desculpa, me desculpa. Beleza? E o que cai mais por matéria. Beleza? E a gente vai deixar um prompt coringa para que as pessoas estudem lei seca aqui também. Mas não estudem a lei seca. Meu Deus, você tá muito bonzinho. Você quer deixar um prompt coringa, você quer deixar acesso ao caderno. O que aconteceu com você? Ah, eu tô muito bonzinho, tô muito bonzinho. É muita generosidade pra uma pessoa só, gente. Sabe por que eu tô assim? Porque eu vi gente vendendo curso de leitura ao vivo de lei seca em grupo, entendeu? Aí eu me senti meio contra esse estelionato que eu vi na internet, porque a galera tá achando que é grupo da igreja, que a galera se reúne pra ler a Bíblia, entendeu? Aí eu tô bonzinho porque eu cansei de golpes pela internet. Cansei. Não, esse negócio de ler lei seca em grupo, eu fico pensando assim, a pessoa já quase não tem tempo para estudar, porque a vida do concurseiro é essa. E aí ele fica lendo lei seca em grupo, e às vezes ele tá assim, demora muito essa leitura em grupo, quando ele podia estar ele mesmo, né, tipo, tendo mais volume de matérias nesse período. Exato, não me fala sobre isso que eu entro em crise existencial. Tá bom, tá, não vamos falar sobre isso. Mostra aí que já carregou a fonte. Beleza? Então as fontes carregou, que era a nossa prova anterior, e aqui é a aba da conversa, onde a gente conversa com as nossas fontes. Então é uma inteligência artificial que somente pesquisa nas nossas fontes. E só isso. Nessa fonte aqui, hein, gente, que ele colocou. Se colocasse 5 provas, ela ia pesquisar nas 5 provas. Então, fonte é tudo aquilo que você coloca ali. Inclusive, aqui, ó, tá aqui um resumo da nossa fonte. Ó. O texto apresenta um conjunto de questões comentadas e um concurso público para o Ministério Público de São Paulo. Beleza? Então, é isso aqui. Esse é o resumo da fonte. A gente vai até nomear para deixar aqui bonitinho. Caderno. Mapa. MP. SP. Beleza? Para a hora que você acessar aqui, você já saber aqui bonitinho o que é. Tranquilo? Então a gente vai pro nosso primeiro prompt. Beleza? A gente vai copiar e colar aqui. Ó. Tá? Então, com base nestes documentos, qual é o estilo da banca MPSP? Com base na última prova. Defina para mim a forma de redação das questões, se cobra mais lei seca, se cobra mais jurisprudência e doutrina e outros elementos em comum que você encontre entre as questões aqui, só para deixar aqui, entre as questões. Beleza? Tá? Então, ele vai começar aqui, ó, tá vendo que ele tá pensando bem bonitinho e ele está analisando os nossos documentos. Beleza? Então, aqui a gente já vai ter o primeiro dado sobre a prova. Como eu falei para vocês, a gente tem aquele primeira camada. Primeiro vamos entender como é a redação das questões, né? Depois a gente vai entender como é cobrada as matérias e o terceiro a gente vai ver o que cobra mais, doutrina, lei seca ou jurisprudência. E depois um promptzinho coringa para que as pessoas saibam pesquisar em provas anteriores se cai mais, quais artigos caem mais por matéria e assim por diante, né? Que é essa questão de lei seca que é excelente mapear depois para os estudos, né?
Não, e tem detalhe, hein? Você falou assim que é excelente mapear quais artigos que mais caem, né? Isso é bom para os estudos. Tem gente que compra isso, né, Thiago? Tem gente que paga caro, R$ 147 por aí. Né? E a gente está aqui ensinando como a pessoa vai fazer isso, Não, a gente está entendeu? dando e ensinando para que ela faça em outras Gratuitamente. provas. Exatamente. Né? Então, análise das questões e comentários revela um estilo de banca exigente, denso que mescla de forma equilibrada a cobrança de lei seca, forte conhecimento jurisprudencial, noções doutrinárias e raciocínio voltado para a prática institucional. Então, olha que coisa legal. Não é aquela estilo VUNESP da vida, porque a VUNESP, de um modo geral, ela liga muito pouco para a prática, tá? Por exemplo, a gente já teve várias provas de procuradorias elaboradas pela VUNESP. A VUNESP trabalha mais em procuradorias, né? E lá é assim, de acordo com o artigo 171 do CPC, é correto afirmar que. Então, assim, não tem um estilo de prova muito institucional, que é diferente do que acontece aqui. O que demonstra que, apesar de ter banca, né, contratada para execução da prova, a comissão trabalha muito em cada prova. Beleza? Vamos lá, Fê? Então vamos. Enunciados longos e contextualizados, tá? A banca costuma... Esse ponto, gente, desculpa te cortar, Thiago, esse ponto em termos, assim, de neurociência, que é outra parte que eu gosto muito fora inteligência artificial, é super importante para o candidato saber como se preparar. Então, se você faz simulados em casa, é uma coisa que você tem que ter sempre em mente o tempo que você vai gastar para fazer cada questão. E aí, quando a gente tem enunciados longos, isso impacta bastante. Exatamente, como a frase que você sempre fala, né? Se vai jogar na chuva, treine na tempestade. Se Né? vai correr na chuva, treine na tempestade. A gente sempre treina para o pior, para na hora da prova ficar sossegado. Então tá. Enunciados longos e contextualizados. A banca costuma apresentar uma breve contextualização histórica, legislativa ou um caso prático, antes de formular a pergunta. Então, há situações narrando a atuação de um promotor de justiça em caso de um incêndio ambiental, proteção à infância ou investigação de fraudes, para então questionar a atitude processual ou enquadramento legal correto. Então, tá vendo? Cai muita lei seca? Cai. Mas cai uma lei seca contextualizada. Não chega a ser uma FGV da vida. Tá? É um pouco menor, é um pouco menos denso que uma FGV, mas é contextualizado. Né? Formato de itens. 1, 2, 3, 4 e 5. Então é muito comum o uso de questões que exigem análise de várias assertivas, verdadeiro ou falso, para em seguida assinalar se contém apenas itens corretos. E aqui entra de novo o que você falou. As questões acabam ficando muito grandes. Ia falar isso agora. E aí isso também vai exigir do candidato muito treino em casa, de fazer muito simulado, entendeu? Justamente para poder assim, saber lidar com isso na hora da prova. Aqui a neurociência faria muita diferença. Uhum. Aqui, ó, sabe uma coisa que é legal? Se a pessoa fosse a aluna nossa do CSA Premium, ela poderia simplesmente copiar isso aqui, esse formato de questões, e para cada coisa que ela fosse estudar, ela daria pro Cons, e o Cons faria a pergunta na forma do MP de São Paulo, entende? Para que ela treinasse na tempestade. Né? Olha que coisa legal, né? Então, aluno CSA Premium, os nossos alunos CSA Premium que estão assistindo, sempre nos assistem aqui, eles já sabem o que eles podem fazer aqui para treinar melhor para o MP de São Paulo, né? 2. Cobrança de jurisprudência, predominante. A jurisprudência é sem dúvida o coração da prova de São Paulo. Tá? A banca não cobra apenas entendimento de tribunais superiores, mas sim expressões, decisões em controle concentrados, ADI, ADPF, súmulas e temas de repercussão geral do STF, recursos repetitivos do STJ, tá? Nos enunciados. Aí tá vendo que tem umas bolinhas aqui, Fer? Isso aqui foram a quantidade de vezes que teve alguma coisa relacionada à jurisprudência na prova. Tá? Então é interessante que as pessoas saibam que também cai bastante. Tá? E exemplos práticos na prova, de novo. Né? Puxando assim para um lado FGV da vida, né? Então, a cobrança do julgamento da ADO 26 sobre homofobia, tá? A DPF 779, legítima defesa da honra, a DPF 995, guarda municipal. Saindo um pouquinho do básico de só lei seca, né? Exatamente. Mostrando que é uma prova inteligente. Isso, ó, ADI sobre juízes da garantias, além de teses fixadas na repercussão geral, igual o tema 1199 sobre improbidade administrativa e o tema 1103 sobre vacinação, né? E cobrança de lei seca, aqui ó, tá? Conhecimento literal da lei continua sendo fundamental, servindo de base estrutural para muitas questões, tá? Muitas alternativas são cópias exatas ou pequenas e caprichosas alterações do texto legal, tá? Então, apesar do enunciado ser grande, a resposta às vezes está num literal artigo de lei, né? Aqui tem outra dica super importante. Quando a gente tem esses exatos textos assim, vale a pena aqui o candidato trabalhar com a memória auditiva, como a gente ensina lá no CSA Premium, entendeu? Porque como vem texto exato, a memória auditiva aqui faria com que ele ganhasse muitas questões.
É legal uma memória auditiva, porque tem muitos... não leia em grupo, por favor, não leia em grupo, mas tem vários podcasts no Spotify que fazem isso gratuitamente, né? Exato. Entende? Que elas podem fazer, é muito legal, né? A gente descobre isso todo dia porque os nossos alunos, eles têm uma comunidade, né? A gente tem uma comunidade do CSA que eles trocam dicas entre eles e é muito legal, assim. A gente descobre cada dia uma coisa nova, né? Então, cobrança de doutrina. A doutrina é cobrada, porém de maneira mais pontual e conceitual. Muitas vezes atrelada a institutos consolidados para classificar infrações, como poder constituinte, caiu, tá? Teoria da desconstitucionalização, mutação constitucional, teoria dos fenômenos constitucionais, tá? E conceitos como fluid recovery, tá? Indenização fluida lá no processo coletivo e assim por diante, tá? Outros elementos... Fala, filho. Rapidinho, nesse ponto de doutrina, é importante o candidato lembrar que a doutrina aqui é uma doutrina mais tradicional, tá? Nada de doutrina muito vanguardistas, não, galera. Beleza. Então, outros elementos em comum, as atualizações legislativas recentes, óbvio, toda prova é assim, né? Forte apelo institucional, isso aqui é 10, tá? Então, você tem que saber que você tem que estudar voltado. E assim, eu acho muito interessante que principalmente saiba as resoluções do CNMP. Esse é o tipo de coisa que você tem que saber. Principalmente processo coletivo. Vai mostrar, por exemplo, nosso arte de lei seca de processo coletivo. Vai ver que ele sabe muito de resoluções do CNMP, porque é necessário, gente, tem que saber. Infelizmente hoje, para um concurso de alto nível como a MP de São Paulo, tem que saber resoluções do CNMP e inclusive resoluções internas, tem que olhar o edital e ver quais são as resoluções internas, né? A gente fez, por exemplo, reta final do MPPR, você lembra? Trabalho claro, que deu. Né? Inclusive, a primeira colocada da primeira fase é aluna SSA, entende? Exato. A gente fica muito feliz com isso. E lá a gente mostrou, por exemplo, a gente fez o curso e lá tinha todas as resoluções do PGJ aqui, que eram importantes e que iriam cair, principalmente processo coletivo, ANPC, ANPP, esse tipo de coisa é de suma importância, né, Fê? Exato, ainda mais assim, nesses concursos, onde o candidato fica ali, né, brigando questão a questão, porque a gente sempre fala no CSA que cada questão importa, acertar essas questões fazem muita diferença, né, na hora da aprovação. Exatamente. Interdisciplinariedade, olha que coisa legal, tá? Um exemplo é a junção de direito penal com direito ambiental, que são os crimes da lei 9.605 de 98. Beleza? Então aqui é a primeira coisa que a pessoa tem que saber. Qual é a prova, o estilo de prova, entende? Aí depois a pessoa tem que começar a ir por matéria, né? Então, por exemplo, a gente vai colocar agora um prompt que eu acho muito legal, tá? Agora me trace os temas mais cobrados e a gente bota o nome da matéria, tá? Vamos botar aqui. Direito, vou botar processo civil, que é a minha, não tô nem aí para processo penal. Porque todo mundo sabe penal e processo penal no MP. Agora quero ver quem sabe processo coletivo. São Paulo é delicioso de fazer. E processo penal é delicioso no MP de São Paulo de estudar. Exato, mas é que todo mundo gosta, né? O aluno de MP, inclusive, ele sofre com as matérias que ele não gosta de estudar. Então ele vai muito bem em direito penal, processo penal. Aí quando chega em processo civil, processo coletivo, direito civil, que são matérias mais ligadas ao direito privado, que são afastadas um pouco da atuação até do promotor, eles acabam sofrendo mais. Porque é mais difícil estudar aquilo que você não gosta, né, Fê? Exato. Nem discordo desse ponto. Não, você não só não discorda, como você fala isso o tempo todo. Né? Entendeu? Entende? Aí aqui, ele tá enquanto ele está pensando aí, posso trazer uma novidade que eu acabei de saber nesse minuto. Não é à toa que eu falo que eu sou o Léo Dias dos concursos. Eu não, né? Nossos alunos. A fofoca já veio aqui. Nesse minuto, acabou de ser divulgada a data provável dessa prova. Acabei de receber no meu WhatsApp. Então, a data provável fica para... Será que eu conto agora ou a gente espera o final do vídeo? Você que sabe. Vou colocar agora que o final do vídeo já vai ser lá o link para eles poderem ter acesso ao caderno. A data provável é dia 7 de junho. Isso é bom para uma galera, mas é péssimo para outra. Por quê? O que temos dia 7 de junho? Enem, gente. Então, aqui, ó, muita gente vai ter que fazer essa escolha. Eu sei que tem muita gente, assim, eu sei que o edital para chamar de seu em regra de quem faz MP é só MP. Mas o que acontece? A gente tinha nos últimos tempos vários alunos que são concurseiros de imagens fazendo prova de MP também, porque não tinham sido aprovados no Enem ainda. Então agora a gente vai ter essa divisão aqui de público, né? Eles voltam ali para fazer o Enem. Isso tá uma tendência, tá? Isso é uma tendência de todos os concursos. Aconteceu com as procuradorias, tá acontecendo com MP e Enem, né? Aconteceu com TJ e MP, agora recentemente também, né? Pois é. E, assim, então ficou aí dia 7. E ó, só pra falar como eu sou bom em previsões, tá?
E aí eu gravei um vídeo no final do ano passado que era as tendências dos concursos para 2026. Tá aqui no nosso YouTube, podem olhar, tem lá a data. E uma das coisas que eu falei foi: preparem-se que as bancas vão começar a fazer sacanagem. Provas nos mesmos dias, porque as pessoas querem pessoas que fiquem. Não, e assim, o que acontece? O CNJ proíbe de você ter 2 concursos de TJ no mesmo dia. Essa proibição a gente não tem no CNMP, mas não há uma proibição com carreiras diferentes. Então vai ser cada vez mais natural e a gente vai ter o quê? A pessoa vai ter que realmente escolher aquela carreira na qual ela é a vocacionada, né? Ou seja, o concurso para chamar de seu. Mas vamos, porque esse vídeo está ficando muito longo e eu ainda quero que você mostre um arco de lei seca. Então, vamos lá. Então, aqui tem os temas mais cobrados na prova de processo civil, né? Então, temas diversificados na fase de conhecimento, procedimentos especiais, execução e sistema recursal, com forte exigência de conhecimento da letra da lei e da jurisprudência. Então, cai muita pouca doutrina aqui, segundo o arco, tá? Então, o que caiu? Ó, apelação caiu, embargo de declaração de divergência caiu, recurso especial extraordinário caiu, tá? Sujeitos do processo intervenções de terceiro, o IDPJ aqui, ó, o foco foi IDPJ, né? Cumprimento de sentença e execução caiu. Pagamento voluntário antes da execução, o que é muito interessante, porque isso aqui não se aplica ao MP. Então aqui você vê, de um modo geral, que caiu algo que é muito atrelado ao direito privado, né? Protesto de decisão judicial, outra coisa que é muito difícil se aplicar ao MP. Então aqui muito direito privado, a gente está vendo, né? Impenhorabilidade caiu também. Procedimentos especiais de jurisdição voluntária, aqui o aluno, se ele não estudou isso, aí me desculpe, porque daí tem que se ferrar mesmo no processo civil. Porque aonde o MP vai atuar de um modo geral... Não, eu ia falar, isso aí é MP puro, né? Isso é MP puro. Exatamente. Atuação do Ministério Público, então houve questões focadas nas regras de intervenção do parquê e processo coletivo aqui, ó. ACP, caiu pra caramba. Coisa julgada, competência, prevenção, fluid recovery, legitimidade ativa, tá? Então caiu pra caramba, tá? Aqui, ó, tá vendo? Várias questões aqui que foram cobradas nesse ponto. Beleza? Então aí isso se faz por matéria. Matéria a matéria a pessoa vem fazendo para saber os temas mais cobrados. Beleza, Fê? Agora a gente vai pro... E isso é muito importante, gente, para na hora que vocês forem fazer o cronograma de vocês priorizarem temas já cobrados. É óbvio que não vai cair literalmente a mesma questão, mas assim, quando a gente vê os temas, a gente vê os temas que a banca gosta. Então dá para fazer o seguinte, além de pedir temas mais cobrados, depois vocês podem tentar assim, quais são os temas que são correlatos a isso, né? Então a gente pode sempre pensar ali, caiu muito a CP, então o que ainda não caiu sobre a CP, né, que se relaciona com esse tema que foi cobrado e que pode cair. Claro, aqui a gente não vai fazer essa análise preditiva, isso a gente faz sempre lá no CSA, enfim, ensina a fazer, mas aqui já deu uma boa ajuda para vocês, né? Exato, e eles vão ter acesso a esse caderno, então eles vão ter muita coisa de análise preditiva aqui, tá? Você tá menosprezando, tá? Que na verdade o que a gente tá dando de graça, infelizmente, a gente tá dando análise preditiva de graça. É isso, tá? A gente tá dando análise preditiva de graça. Tem gente falando aqui que a data do dia 7, na verdade, já é fake, mas a gente vai trabalhar com ela, hein? Então vamos lá. Aí, a última coisa que a gente vai fazer aqui, ao vivo, né? É qual a porcentagem por disciplina entre jurisprudência, lei seca e doutrina. Me conta, Fê, por que você acha que isso é importante? Isso é super importante, porque olha só, quando o aluno faz o cronograma dele de estudos, ele vai ter que, por exemplo, então vai estudar processo penal, melhor matéria do universo. Aí ele faz uma análise desse processo penal, né? O que caiu mais de lei seca, o que mais de jurisprudência, o que mais doutrina, para que aquilo possa ser o balizamento do estudo dele. Então, a partir dessa análise, ele joga, por exemplo, aqui foi processo civil, mas eu sempre penso na melhor matéria. Ele joga, por exemplo, assim, quais temas, então, você vai ter que ir para a doutrina, quais vai bastar a lei seca e quais a jurisprudência. Então, ele dá um direcionamento muito claro no seu estudo. Não, e aqui, Fê, os nossos alunos vão ter um pouco mais de dificuldade. Ó, como ele falou, como a gente tem pouco dado estatístico, ele tem mais dificuldade em fazer isso, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar, de um modo geral, com a jurisprudência e a lei seca, como a gente trabalhou aqui em cima, né? Aqui em cima a gente já conseguiu ter um panorama muito bom do que é cobrado, né? Que é mais lei seca, depois jurisprudência, depois doutrina, né? E aqui a gente vai fazer depois para deixar para os alunos, tá? Como faz, mas aqui ele já conseguiu traçar pra gente. Ó, me faça então de um modo geral como você consegue. Porque assim, inteligência artificial é maravilhoso, mas também não é a melhor, não é a única coisa que resolve a vida de todo mundo, né? Se fosse isso, todo mundo passava, né, Fê? Mas coloquei em direito constitucional. Qual que é o perfil? Pra gente deixar bem bonitinho. Forte domínio de jurisprudência do STF, mesclada com doutrina clássica. Então,
de um Eu vou modo até geral. discordar do negócio que você falou, se inteligência artificial fosse tudo, todo mundo passava. Não, porque tem gente que ainda não usa inteligência artificial para estudar. Fato é que quem estuda com inteligência artificial vai passar primeiro. Isso, para mim, é inegável. Não, com A gente está certeza. vendo pelos nossos alunos. Em 2 meses, nossos alunos estudando com inteligência artificial, eles aumentaram em níveis de acerto em prova mais de 20%. Ou seja, mais de 20 acertos. A pessoa saiu de 48 acertos, foi, entendeu, para 68. A outra, assim, tipo, passou para a segunda fase, né? Então, assim, com 80, com 77, Não etc. esqueça, Ou seja, a primeiro gente lugar está no MP, vendo esse no momento. MP Paraná. Primeiro lugar no MP do Paraná. Primeiro, eu tenho muito orgulho disso Quê? aqui. Né? E Ai, 88 no TJ do Paraná aqui. 88 no oi- TJ. 88 de 100. 83, não foi? 88. Luísa fez Ah, 88. caramba. No TJ, no TJ. A Gabriela fez 84 no MP, no MP do Paraná. É. Então tá. Resumindo, eles são treinados para ir para cima do 80%. Exatamente. Então, perfil, direito constitucional, forte domínio de jurisprudência do STF e de doutrina clássica, tá? Aqui, inclusive, fala os temas que foi cobrado, beleza? Direito civil e processo civil, predominância absoluta de lei seca, com complementos e súmulas do STJ. Interessante. Né? Direito penal e processo penal, equilíbrio exato entre lei seca e jurisprudência dos tribunais superiores. Tá? Por que é bom saber isso? Porque você consegue saber por matéria o que você precisa fazer. Ó, tutela coletiva, predominância de jurisprudência aplicada e legislação especial. Tá? Então, doutrina aqui não é a das mais importantes. Né? Então, a letra de lei é testada rigorosamente nos estatutos preventivos. ECA, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei dos Sinais. Tá? Direito administrativo e eleitoral. Lei rigorosa, com suporte de súmulas do TSE e STJ. Né? Então, assim, a gente tem muitas matérias que o que interessa é a lei seca. Né? É isso. O que me interessa Exato. é a lei seca. Então, por isso, vou até mostrar para vocês aqui o que é um arco de lei seca. Né? Que é como estudar lei seca de um modo mais divertido, uma coisa mais gostosinha. Eu ia dizer que é um jeito divertido, na real, de estudar lei seca. Porque todo mundo tem uma dificuldade para estudar lei seca. Eu, particularmente, tenho uma memória auditiva muito boa, então, na minha época, eu estudava muito né, usando minha memória auditiva. E também, na minha época, não tinha inteligência artificial, lamentavelmente, porque se assim eu tivesse, eu acho que eu teria sofrido muito menos para ser aprovado. Você não acha também, Thiago? Aliás, Com tem certeza. certeza disso, não tem? Eu tenho certeza que eu uso pra tudo. Eu uso Eu pra tudo. também. Meu computador deu pau semana passada. Eu fiz um robozinho que ele é um analista de TI. Aí tudo que eu fazia pra arrumar, tipo prompt no Windows e tal, não sei o que dava pau, eu tirava foto e mandava pra ele. O que você acha? Ele, beleza. Então o problema não é esse, talvez o problema possa ser esse. E a gente foi seguindo até arrumar o computador. Né? Então vamos lá. Não, e o que eu acho mais legal aqui, gente, rapidinho, dos ARCs, que o Thiago vai mostrar para vocês, que vocês conseguem estudar, inclusive, pelo celular. Então, por exemplo, entre um tempo e outro, assim, que você teve uns minutinhos no seu dia, puxa, terminou de almoçar mais cedo, antes de voltar ao trabalho, enfim, você consegue ali dar uma estudada de uma forma muito divertida a lei seca. Então aqui o arco de lei seca, ele é basicamente, a gente faz o filtro de todas as leis que podem vir a ser cobradas no concurso, né? Então são a lei seca. De acordo com o edital, né? A gente Exatamente. pega todas as leis do edital, elas estão ali. Exatamente. Então aqui, ó, vamos estudar o O primeiro ponto. Só nesse ponto a gente já poupou um tempo danado do concurseiro, que é de procurar todas as leis. Exatamente. Mas ele às vezes tem no Vademecum. Nem todo Vademecum tem todas as leis. Eu sei porque sou eu que faço essa pesquisa, sou eu que pego o edital e vou lei por lei, lei por lei, lei por lei, lei por lei. Então, sei como é. Aí atualizou a lei, tem que trocar. Por exemplo, agora atualizou o Código Penal. Teve uma mudança recente no Código Penal. Né? A gente teve que atualizar o Código Penal. Tirar o modelo anterior e botar o novo. Né? Faz parte. Né? Exato. Então, vamos lá. Criatura de Deus. Eu sou o arco de processo coletivo. Pode me chamar de arco de coletivo. Ele te abraça, ele tem aquele estudo gostosinho, com carinho. Né? Que excelente escolha de tema para o nosso estudo de hoje. O acordo de não persecução civil, a NPC. É um dos assuntos mais quentes com maior probabilidade de cair em provas, tá? Relacionados à lei de improbidade administrativa e processo coletivo. Beleza? Então, o que diz a lei de improbidade administrativa? Artigo 17b. E aqui ele copia a literalidade, tá? Para que a gente não fique também alheio à literalidade da lei, porque ela vai cair. Então, ele copia a literalidade da lei. Então, tá aqui, ó. Que interessa. 17b, parágrafo 1º, tá? Além da lei de improbidade administrativa, temos normativas super recentes e importantíssimas. A resolução 306 de 2025 do CNMP, tá? Então, olha aqui que muita gente às vezes esquece de estudar a resolução do CNMP, né? Que é sobre a NPC, e a portaria da AGU, a 186 de 2025, que trata do NPC na Advocacia Geral da União. Por quê? Porque são os dois entes que podem firmar, né, a NPCs, né? MP e
e fazenda pública, né? Então, o NPC é um acordo feito entre Estado, e aqui a gente bota Estado em sentido amplo, né? Representado pelo Ministério Público ou a exemplo da AGU, que é o poder punitivo do Estado, né? Lembre-se, improbidade administrativa é direito administrativo sancionador, né? Então tem que saber dessa peculiaridade, tá? Pro ato de improbidade administrativa. Então, o Estado abre mão de processar o indivíduo, beleza? Precisa obrigatoriamente devolver, e aqui vem a parte legal, tá? Alerta de pegadinhas, onde o examinador vai tentar te derrubar. Obviamente vai tentar te derrubar, porque se você é aluno CSA, obviamente não vai te derrubar, porque você já viu as pegadinhas aqui já no ARC de lei seca, tá? Então ele fala... Gente, aqui um ponto importante. Se você colocar em casa a lei seca para estudar lei seca, ele vai te dar uma resposta um pouco diferente da nossa. Porque ele não vai te dar alerta de pegadinha, por exemplo. Por que o nosso dá? Porque eles foram treinados para isso. Então, assim, só essa observação. Claro. Aqui ele sai bem mais completo porque eles foram treinados dessa maneira, tá? Sim, claro. E assim, mas vai te ajudar muito, tá? Só para deixar claro, também vai ajudar muito. Não, sem dúvida. Eu só quero dizer assim, que depois a pessoa testa em casa e vai dizer, pô, o meu não fez isso. Não fez porque ele não foi treinado para isso. Exato. Né? Então aqui, ó, pegadinha do momento da celebração, pegadinha da homologação judicial, pegadinha do Tribunal de Contas, pegadinha do descumprimento, prazo de punição, pegadinha da AGU, tá? E aqui ele dá um recurso mnemônico, que é bem interessante isso do recurso mnemônico, tá? Então, para que a gente possa firmar alguns conceitos, a Fer fala muito de neurociência aí, saber a importância do recurso mnemônico. Principalmente aqui, ó, prazo, bônus numérico, 60 dias do órgão para aprovar, 90 dias do Tribunal de Contas, 5 dias, enfim. Beleza? Então aqui... Tiago, a pergunta que não quer calar. Qual grupo de leitura de lei seca que te dá isso tudo? Não sei, eu frequento pouco a igreja para saber como é que funciona. Entendeu? Ah, não, a igreja eu frequento muito. Eu frequento pouco, eu não vou em leitura de salmo, foi mal. Não sei como é que funciona. Entendeu? Porque eu acho que é igual, né? É o pastor da lei seca. Enfim, gente, olha só como é 1000 vezes mais divertido estudar dessa maneira e você vai memorizar muito mais. Entendeu? Olha só, uma coisa é você ficar ali lendo, só lendo, sem raciocinar em cima. Ou com alguém lendo para você e falando, uma coisa ou outra. Olha como que sai cada análise. Então, o seu estudo ele fica interativo. E o que isso é importante? Você deixa de realizar um estudo só passivo. Porque quando alguém está num grupo de leitura de lei seca, o que acontece? Como fica uma pessoa lendo, às vezes, ela até faz um comentário e você só fica ali presente, você está realizando só um estudo passivo. O estudo passivo você vai esquecer já em 24 horas e cada dia que passar você vai esquecendo mais. Aqui, como você está conversando com ele, você está pedindo, e aí o Tiago pode continuar conversas ali com ele a respeito daquele tema, se você for a dúvida. O que acontece? Você consegue transformar a leitura, que é um estudo ativo, num estudo passivo. E por que isso é importante? Porque é o estudo passivo ativo que cria memória de longo prazo. Top. Então, só para falar, quem quiser acessar o nosso caderno, a gente vai deixar de graça aqui. Basta responder o formulário que está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, e você vai ser redirecionado para ganhar esse caderno, tá? A gente vai terminar a análise aqui para deixar bonitinho para vocês, e vocês vão ficar com esses documentos salvos para que vocês estudem de forma mais direcionada para a prova, que provavelmente vai ser dia 7 de julho, ou pode ser fake news. Vamos descobrir com o tempo. 7 de junho. A gente vai ter que descobrir se é fake news ou não daqui a pouco. Exato. Mas o caderno que eles vão ganhar... Oi? É o de análise, o caderno que eles vão ganhar. Isso. É o caderno de análise, então, da banca, certo? Exatamente, que é o caderno de análise da banca que eles vão ganhar. E só para deixar bonitinho aqui, ó, tá, gente? Eu prometi um prompt coringa para que vocês usem mapeando as bancas de vocês, tá? Vocês podem ir matéria por matéria, falando quais os artigos de lei mais cobrados em... Aí você bota o nome da matéria, bota aí. Por que você não deixa o prompt salvo ali no estúdio depois? Quer que deixe os prompts salvos? Eu posso deixar... Eu acho. É melhor deixar na descrição do vídeo, então. Tá bom, então deixa. Então vou deixar o link para acessar o caderno e os prompts mais interessantes para que vocês utilizem fazendo o caderno de vocês, não só utilizando os nossos, tá? Então aqui, quando você coloca quais são os artigos mais cobrados em processo civil, você vai matéria por matéria mapeando quais foram os artigos mais cobrados pela banca. Então assim, quando você faz uma banca grande é melhor ainda, porque daí você tem, quanto mais base de dados, mais análise preditiva você tem, beleza? Aqui ó, os artigos mais cobrados do CPC, 526, parágrafo 1º, então quais foram os cobrados? 517, 133, 134, 135, 136, 178, 1, 2 e 3, 180,
720, 721, 723, 752, 1010, 1024, 1043. Esses foram os artigos cobrados na última prova do MP de São Paulo. Sabe o que isso significa? Que o aluno que tiver acesso a esse caderno, ele vai economizar, em média, R$ 147 já para análise da banca, que é isso que eles pagam, e mais R$ 147, que é sempre dessa análise de quais artigos que foram cobrados, mais cobrados. Ou seja, olha só a economia que a gente já está dando para o nosso concurseiro, praticamente o valor da inscrição. Exatamente. Então, Fê, foi um prazer ter você aqui comigo, tá? Quero que você venha mais vezes no nosso canal do CSA, afinal o canal é nosso. Gostaria de você aqui mais vezes. Né? Eu prometo que eu vou voltar. Você diminui a zoação e daí eu volto. Vou pensar no seu caso. Não acho que eu consigo. Tá vendo? Então, grande abraço, Fê, e até a próxima. Gente, olha só, e antes de falar isso até a próxima, não esqueça de compartilhar, vamos parar de ser egoísta e vamos compartilhar o link desse vídeo com o seu colega que vai fazer MP São Paulo também, porque informação boa, ela tem que ser compartilhada. Além de tá? E a gente compartilhou um conhecimento gratuito aqui, aproveita e compartilha com todos os seus amigos que vão fazer MP de São Paulo. Exato. Era isso, gente, até a próxima. Valeu.